aproveite que você está, pegue a sua Bíblia impressa ou digital, por gentileza, e abra no livro de Daniel, capítulo 1 e verso de número 8. Daniel, capítulo 1 e verso de número 8. E depois você já fica aí com a Bíblia aberta, que a gente já vai ler na sequência, Daniel, capítulo 5 e verso de número 13. Isso mesmo, vamos ler essas duas referências para nós meditarmos numa palavra, e depois nós já participarmos da Santa Ceia do Senhor. Estivemos aqui no primeiro culto, foi uma bênção, e eu acredito que nesse segundo não está sendo diferente, está sendo também uma bênção da parte de Deus. Daniel capítulo 1 verso 8, quantos irmãos encontraram, confirme dizendo um amém. Diz assim a palavra do Senhor: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Agora vamos no capítulo 5 e verso 13 do mesmo livro, tá certo? Capítulo 5 e verso 13 do mesmo livro, que diz assim a palavra do Senhor: então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Amém. Os irmãos podem se assentar nessa noite. Meus amados irmãos, nós queremos louvar a Deus por tudo que Deus fez aqui nessa noite, muito em especial pela palavra que o nosso irmão Júnior trouxe para nós aqui nessa noite. Eu tenho ficado de olho, irmãos, bem abertos, olhos abertos, e observado essa turma que vem vindo aí, uma turma boa de Deus. A gente, no primeiro culto, o irmão Eduardo Belina, o auxiliar, trouxe uma palavra poderosa aqui para a gente. Nesse segundo culto, o auxiliar irmão Júnior trouxe uma palavra, e eu fico observando essa turma vindo aí, e eles vêm aqui, irmãos, o que eu acho interessante, é que eles vêm aqui, e eles lêem um texto da Bíblia Sagrada, e pregam, sem ficar falando isso e aquilo, isso é bom, a gente fica contente, uma geração que a palavra de Deus está queimando no coração deles. Ontem a gente teve um culto aqui com muita gente, e o menino que trouxe a palavra também, o jovem solteiro, sou jovem solteiro, você leu 15, 16 anos, trouxe uma palavra poderosa do céu. Semana passada a Tassi trouxe uma mensagem para nós aqui, lembram? Então Deus tem levantado, irmãos, e a gente precisa aproveitar. E eu estava pensando, meu Deus, só passar essa pandemia eu vou fazer um culto de ordenação de auxiliar aqui nessa igreja, mas vai ser um culto poderoso, porque o que Deus está levantando de gente aí, irmãos, para fazer a obra, e nós temos que abraçar essa turma. Nós que já estamos da metade para frente, irmãos, é só abraçar eles e deixar eles vir com força. Adianta, nós não somos eternos, vamos passando, e Deus vai trazendo, vai levantando, vai capacitando. Eu digo, para Deus o importante é nós ter vontade, capacidade Ele dá, capacitar Ele capacita. Então eu estou bem feliz, que Deus continue abençoando. Irmão, segunda, quarta e sexta oração na igreja, segunda 19, quarta 22 e sexta 21 horas, vem orar, irmãos, aproveite a oportunidade e vem orar, tá certo? A gente está fazendo de tudo para nós ser uma igreja de oração, abrindo as portas da igreja, segunda, quarta e sexta. Escola bíblica, hoje foi bênção de Deus, a gente iniciou um novo trimestre, e eu fico observando, o Júnior está direto na IBD com a gente, ali, irmãos, a gente vem aqui, aquele que não tem a humildade, ou aquele que não tem o prazer de se assentar para aprender, ele jamais poderá se levantar para ensinar,
Então, que você deseje ser um aluno. Ah, pastor, mas eu sei até mais do que o senhor que ensina. Não tem problema, vem aqui, alguma coisa você vai aprender. A gente que está aqui ensinando, não é que a gente sabe tudo, pelo contrário, eu preciso aprender muito. Mas você pode se assentar ali, deixar a palavra queimar no teu coração, e com certeza a IBD será uma bênção na sua vida. E domingo que vem nós teremos culto de missão. Domingo que vem a gente vai voltar com um culto, irmãos. Por quê? Porque com esse decreto um pouco mais restrito, temos aí uma faixa etária que não está vindo, faixa etária acima aí dos 60, com doenças crônicas tal. Até o dia 27 de julho vai esse decreto. Então o que a gente teve no primeiro culto e no segundo, a gente não vai quebrar aí as regras, vai dar tudo certo. A gente já volta com o palco aqui em cima, o púlpito aqui em cima, dá para colocar umas cadeiras a mais aqui. Então a gente pode retomar no próximo domingo com um culto, certo? Culto de missão, com abertura às 18h30. Irmãos, o culto não começa às 19h, quando no normal, é às 18h30 com a oração. 19 horas já é o zino, mas o culto já começou faz meia hora. Aquele que chega às 5 para as 19 já perdeu 25 minutos de culto. Talvez o irmão não tinha parado para pensar isso, mas essa é a verdade. Então, semana que vem, 6h30, o culto abre com um período de meia hora de oração. Então você pode vir, tá bom, meus amados irmãos? Que Deus abençoe. São essas aí as notas do trabalho. Meus amados irmãos, eu li um texto da palavra do Senhor para compartilhar com você. O livro do Daniel, ele tem um contexto histórico bem interessante, porque aonde a gente leu aqui no capítulo 1 de Daniel, você vai perceber que o reino de Judá, ele está entrando numa nova fase, num novo estágio. Foi mais ou menos assim, irmãos, bem breve para você sintonizar no tempo e no espaço. A nação de Israel, Deus chamou um homem apenas, chamado Abraão. Desse único homem que Deus chama, chamado Abraão, Deus constitui uma família. Dessa família de Abraão, Deus constitui um povo, uma nação. Esse povo, essa nação ficou cativo no Egito por 400 anos. Deus com mão forte vai lá e arranca esse povo do Egito. Deus tira de lá através de Moisés. Esse povo peregrina pelo deserto 40 anos. Depois de 40 anos, Deus usa Josué e introduz esse povo numa terra prometida. Depois o povo estabelecido nessa terra, Deus estabelece um governo teocrático, onde Deus governava o povo. Deus escolhia juízes, Deus escolhia libertadores, líderes, mas quem governava nesse período da teocracia era o próprio Deus, um governo teocrático. Esse período durou aproximadamente 330 a 400 anos. Aí o povo rejeita esse governo de Deus. O povo não aceita mais essa teocracia, não. Nós precisamos ter um líder. E Deus diz para Samuel: Samuel, então tu vai lá e unge um líder. Esse povo não está rejeitando a tu, Samuel, como juiz, como líder. Esse povo está rejeitando a mim. Aí passa esse período teocrático, esse reino teocrático, da teocracia onde Deus governava, e se estabelece agora uma monarquia, onde um rei é escolhido para governar. E nesse Reino Unido que a gente chama de Israel e Judá, um reino único, durou um período de aproximadamente 120 anos, onde Saul reina, Davi reina e Salomão reina. Depois desse período de quase 120 anos, unido, as 12 tribos sendo lideradas por um único rei, há uma ruptura, e há uma divisão nesse reino agora. Esse reino é dividido em norte e sul. Reino do norte com 10 tribos, do sul com 2 tribos.
No reino do norte, essas 10 tribos foram governadas por 19 reis e 8 dinastias, 8 famílias compunham esse reinado de 19 reis. No ano de 700 a.C., esse reino do norte é levado cativeiro para a Síria. Os assírios vêm e levam esse reino do norte, e esse reino nunca mais volta. Os poucos que sobraram ali das 10 tribos do reino do norte, eles acabam, os homens, as mulheres, se casando com povos diferentes, e a partir desse reino do norte vem o que a gente chama de os samaritanos, que são conhecidos até hoje. O reino do sul, ele persiste, subsiste por mais um período, por mais 100 anos. No ano de 604 mais ou menos, vem o rei da Babilônia, e agora pega Nabucodonosor. Ele pega esse reino do sul, escolhe o que há de melhor ali dentro do reino do sul, das 2 tribos, Judá e Benjamim, as pessoas mais sábias, mais inteligentes, aproximadamente 10.000, e ele pega essas pessoas, Nabucodonosor agora pega e leva para a Babilônia, para treinar esses 10.000. O que acontece nesse período da história? O Egito e a Síria estão brigando para tomar o governo do mundo da época, e a Babilônia é uma terceira força, e ela estava mais ou menos assim, a Babilônia só estava observando a briga dos assírios e o Egito, e a Babilônia ali só assistindo. De repente, os dois brigando, a Babilônia se levanta, vai lá, vence os dois e se torna um grande império da época. E eles aproveitam agora que se levantam e vão lá e pegam Judá e Benjamim, 10.000 mais ou menos, e levam para a Babilônia para ser treinado na língua dos caldeus. Eles pegam o que havia de melhor agora. Olha, você escolhe o que tem de melhor ali e traz para a Babilônia, e nós vamos treinar essas pessoas. E dentre esses 10.000 estava exatamente Daniel. E o Daniel vai para lá agora, e ele chega lá para ser treinado, uma nova etnia, uma nova cultura, um novo tipo de culto. Lá não se cultuava a Deus, se cultuavam outras divindades no Egito. E agora ele é levado para ser treinado lá pelo rei. E Daniel vai para dentro do palácio. Na segunda leva, quando Nabucodonosor leva novamente uma segunda leva, que foram 3 levas de ida e 3 levas de volta. Na segunda ele leva todo o povo, toda a mão de obra que tinha em Judá, no reino do sul ele leva, e entre eles vai Ezequiel. Só que Ezequiel, diferente de Daniel, ele fica no campo de refugiados, junto ao rio Quebar. Daniel, por ser inteligente, por ser dotado de uma capacidade, ele é aproveitado dentro do reinado da Babilônia. E na terceira leva, para você entender que sucumbe mesmo esse reino do sul, ele vai lá e traz todo mundo daí, ele só deixa lá os aleijados, os paralíticos, ele deixa lá os surdos, ele deixa só esse tipo de gente. O restante ele leva tudo. Ele ateia fogo nos portões da cidade, ele derruba o templo, ele pega todos os utensílios do templo agora, Nabucodonosor, e leva tudo para a Babilônia, para usar no seu templo. Foi a maior lição que Deus deu para a sua nação, foi o cativeiro babilônico, que durou aproximadamente 70 anos. O povo, meus amados irmãos, por que Deus permitiu esse cativeiro? Deus queria dar uma lição para o povo dele. O povo dele estava apegado no templo, eles tinham um templo magnífico. O templo era o que o Salomão havia construído, um templo glorioso. Só que dentro daquele templo não havia mais sacrifícios com qualidade, não havia mais oração com qualidade. Eles tinham um monte de utensílio de ouro e de prata, mas aquilo não era usado com pureza de coração.
O povo estava apegado no templo. O templo era a figura máxima que o povo tinha. E Deus agora diz: eu vou ensinar uma lição para vocês. Eu vou usar um povo ímpio, eu vou usar um rei, eu vou usar um governante ímpio para dar uma lição em vocês. Meus amados irmãos, nós não devemos estar apegados às coisas, a templo. Nós não devemos estar apegados porque é muito... Eu vejo que essa pandemia veio para dar uma lição nas nossas vidas. Nós estávamos apegados a tantas coisas, irmãos, e de repente, eu vou fechar vocês, eu vou deixar vocês 42 dias sem vocês irem para o templo, para vocês verem que o importante não é o templo, o importante sou eu me manifestar dentro do templo. Foi essa lição que Deus deu para o seu povo. O seu povo confiava no templo, nas indumentárias do templo, na beleza do templo, no esplendor do templo. O povo estava pegado na glória que havia se manifestado na vida de Salomão alguns anos atrás, mas o povo não vivia aquela glória intensamente naquele momento. E Deus leva eles bem para longe do templo, para mostrar para eles que o importante não é a construção física, mas é a manifestação de Deus dentro da construção. Aí Daniel é levado, Daniel é arrancado ali daquela religiosidade, porque o que o povo de Israel vivia era uma religiosidade, e leva ele para lá. Aí ele chega lá, irmãos, e a proposta é diferente. A proposta para Daniel é a seguinte: você vai comer de tudo que o rei come, vai beber tudo que o rei bebe. Só que ele disse: eu estou longe do templo, estou longe da minha cultura, estou longe do meu pastor, do meu sacerdote, mas eu vou colocar no meu coração de me manter fiel. Eu vou colocar no meu coração de não me contaminar com a porção do manjar do rei. Irmãos, olha, eu vou te dizer assim, eu nem tenho noção do que é ser um açougueiro. Nem sei o que é ser um açougueiro. Eu tenho dificuldade até para conhecer algum tipo simples de carne quando eu vou comprar. Mas assim, Deus não é açougueiro. Deus não quer só o coração. Já vou deixar isso bem claro. Eu acredito, eu creio assim. Mas qualquer mudança para acontecer na minha e na tua vida precisa partir do coração. Eu vejo pessoas preocupadas hoje com o seu exterior, com a sua parte. Ah não, pastor, porque tem que ser assim, ah meu Deus do céu, eu vivo assim. Irmãos, é importante, mas desde que o coração já tenha sido limpo pela palavra do Senhor, senão o exterior não adianta nada, só vai levar a uma religiosidade vazia e até uma hipocrisia. O que precisa estar limpo na nossa vida é o nosso coração. Deus quer tudo nosso, Ele não vai deixar nada de nós aqui para o anticristo. Ele não vai deixar meu braço, minha perna, não, Ele vai arrebatar nós inteiros, vai transformar. É importante, se o corpo não fosse importante, Ele deixava aí para o anticristo e levava a sua alma e o espírito, mas Ele vai arrebatar tudo. Agora, para isso aqui ter algum valor, irmãos, para isso aqui ter algum crédito, o coração precisa estar limpo, não pode estar contaminado com as coisas desse mundo. Às vezes as pessoas se preocupam, pastor, mas isso e aquilo. Eu digo, meu irmão, se preocupa primeiro em limpar o teu coração. Normalmente eu pergunto, como que está o teu coração? Porque, irmãos, eu consigo ver só o teu exterior aqui, Eu poderia pegar irmão aqui, olhar para o púlpito, pegar alguém aqui do púlpito e dizer, nossa, mas olha, você é crente, olha, coisa linda, olha, maravilha aqui, Mas eu posso me enganar, porque não é isso aí que conta para Deus, não é a indumentária, não é isso aqui, isso aqui para salvação não vale de nada. A Bíblia diz que Deus vê o coração. Meus amados irmãos, Daniel disse assim, eu não vou mudar. Mas ele não fez apenas um discurso.
Ele diz assim, ó, eu vou propor, olha aqui, ó, assentar no coração de não deixar as coisas do Egito, as coisas da Babilônia entrar no meu coração. Nada que é impuro vai entrar na minha vida. Mas ele partiu do princípio de guardar o seu coração. Jeremias capítulo 17, ele diz, olha, sobre tudo que se deve de guardar. Não, Jeremias, desculpa, deixa eu voltar aqui. Jeremias 17 diz que nós temos que cuidar, 19, que nós temos que cuidar porque enganoso é o coração do homem. Provérbios que diz, 4:23, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sabe o que eu quero, irmão? Mais do que um ritual aqui nesta noite, mais do que algo do exterior aqui nesta noite, é que você coloque no seu coração de ser uma pessoa santa, pura e reta diante do Senhor, porque depois o resto vai ser uma consequência. O restante vai ser uma consequência de ter um coração puro. Quantos anos nós vivemos enganados, irmãos, sendo enganados por pessoas de aparências de piedosa, mas dentro do coração era arrogância, cheio de pecado. E nós éramos enganados por isso, porque nós achávamos que o que mais importava era a aparência. Mas que nesta noite, irmãos, a escama caia dos nossos olhos, e nós pare de orar, olhar para o exterior, e nós olhe para o coração, se a pessoa tem um coração puro, um coração bom. Daniel assentou no coração, eu não quero me contaminar. Você sabia que há um direito, segundo aí a teologia, de a gente fazer um paradoxo, melhor dizendo, fazer uma comparação entre a Babilônia e o mundo? Muitas vezes até quando a Bíblia se refere à Babilônia, se refere ao Egito, né? Ela está se referindo ao mundo, ao mundanismo, ao pecado, porque era um povo pagão que não conhecia o Senhor. E eu fico comparando, irmãos, quantas pessoas nesses dias que estamos vivendo andam com o coração contaminado. O coração já está, a aparência até não, o jeito até não. Você olha e diz, bah, que religioso, olha aquele lá. Mas o coração já está contaminado com o pecado. O coração já está contaminado com as coisas desse mundo. Ele até talvez ainda não pecou, não consumou, mas lá no coração, o coração já está cheio de coisa ruim. Cuidado com o teu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia diz que o coração pode levar você a ruínas. Sabe aquela pessoa que é levada assim pelo coração, pela emoção? É um perigo, porque o coração engana. A Bíblia já avisa, até porque eu não posso tomar uma decisão tomada pela emoção do coração, porque eu vou errar. Não é porque eu estou falando para você, é porque a Bíblia orienta isso. Qualquer decisão que eu vou tomar tem que ser pela razão. E eu tenho tido essa preocupação com a igreja de Jesus Cristo, como líder. Muitas pessoas com o coração impuro, com o coração cheio de pecado. E o pecado é um problema, gente. O pecado leva a gente à morte espiritual, e consequência, segundo Romanos, pode levar inclusive à morte física. Eu não vou perguntar como que está a tua aparência, porque eu estou vendo aqui, está todo mundo bem vestido aqui, ó. Está todo mundo, de aparência aqui, irmão, olha. Olhando aqui, oh, meu Deus do céu. Todo mundo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: como está o teu coração nessa noite para participar do corpo e do sangue? Teu coração está livre do pecado? Porque o pecado não é apenas, se torna pecado quando é consumado. A Bíblia diz que se você no coração desejar aquilo que não é seu, você já está cometendo o pecado. Irmãos, nós vamos, no primeiro culto, quando eu abri o culto, eu ministrei uma palavra, eu quero compartilhar com você. Judas foi participado da ceia do Senhor, sabendo
que no coração dele o coração dele já estava em pecado, o pensamento dele já estava em trair. Judas já tinha emprestado o coração dele, o beijo dele para o diabo. Ele usaria um beijo em prol do diabo. Ele já sabia. E mesmo assim o Judas vai lá e participa da Santa Ceia. Mateus 26 e Lucas 22. Você vai ver esse relato. Inclusive ele vai e coloca a mão no pão e toma. E Judas sabia que a vida dele estava errada. Pô, gente, Judas não podia ter feito. Gente, eu estou errado. Não vou. Mas ele não fez uma reflexão. Talvez ele esperou que Jesus o repreendesse. Se você esperar que um dia eu vá te repreender pelo teu pecado, esqueça. Um dia que eu me tornei obreiro, eu disse: eu não quero ser um obreiro investigativo da vida dos outros, porque isso aí é até antibíblico. Porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Às vezes as pessoas dizem: ô pastor, o fulano, não, o senhor não vai fazer nada. Não, eu não vou fazer, deixa ele me procurar. É ele que precisa se examinar. É você que precisa examinar o teu coração. Será que as coisas da Babilônia não têm contaminado já o teu coração? Muitas pessoas, eu te afirmo, que já estão contaminadas. Muitas pessoas já estão contaminadas. Mas e o teu coração, você que está aqui nessa noite? Daniel chegou numa cultura diferente, num mundo diferente. Irmãos, Daniel podia ter dito: bom, agora eu vou aproveitar tudo. Não, agora não tem sacerdote, aqui não tem culto, agora eu vou aproveitar tudo que eu quero aproveitar. Mas a Bíblia diz que ele assentou no seu coração de não se contaminar. Irmão, não importa o quão prazeroso o pecado seja para a tua vida, assente no teu coração aqui nesta noite, de sair daqui e não se contaminar mais com os manjares desse mundo. Por mais prazeroso que seja o pecado, por mais bom que seja, isso aí vai te levar à morte espiritual e pode te levar à morte física. Saia daqui nessa noite com temor no coração. Não queira mais o pecado para a tua vida. E o pecado nunca vai vir para você em forma do diabo. Porque se o pecado viesse em forma do diabo para você, você ia correr. Se o pecado viesse feio como ele é, você correria. Não se engane, gente. O pecado vai vir todo maquiado, todo lindo para você. O pecado vai vir de uma forma irresistível para a sua vida. Mas por trás de tudo isso tem veneno mortífero. Por trás de tudo isso tem só tristeza, só choro, só lágrimas, só decepção. Fuja de tudo aquilo que não agrada a Deus. Faça como Daniel. Daniel primeiro ele disse: eu vou colocar. Sabe por que Daniel venceu tudo, Jonas? Porque primeiro ele colocou no coração: eu não quero essa vida para mim. Dos 10.000, a Bíblia fala só de 4 que se manteram puro. De 10.000 que foram levados, a Bíblia menciona Daniel e seus 3 amigos. Já pensou? De 10.000, 4 a Bíblia menciona. Os outros tudo se tivesse se guardado diferente, os outros tudo aqui no vinho do rei, tudo aqui nas iguarias, nas carnes consagradas a ídolos. 10.000 menos 4, meu Deus, olha só. Os outros 9.990 e tantos, todos estavam ali. Aqui, ó. Mas teve 4 que pensaram de fazer diferente. E só conseguiram porque colocaram no coração de ser diferente. Você imagina se eu e você nesta noite sair daqui desejando, colocando no coração de ser crentes diferentes? Aleluia, glória a Deus. E você pode ver, irmãos, eu li o verso de número 9 para ir finalizando aqui. O verso de número 9 eu li: e deu Deus graça a Daniel,
Porque a obra da santificação é uma obra em parceria nossa para com Deus. O processo da santificação é uma cooperação do homem com o Espírito Santo. Ninguém vai tomar essa decisão sozinho, exclusivamente, vai dizer, a partir de hoje eu vou. Não. Precisa ter uma cooperação de Deus e do Espírito Santo para a gente vencer. Você sabe por que Daniel conseguiu vencer? Primeiro, porque ele colocou no coração. E segundo, o texto diz que Deus deu graça a Daniel. Ninguém vai se santificar sozinho, irmão. Ninguém vai vencer o pecado sozinho. Precisa haver uma cooperação do Espírito Santo na nossa vida. O processo da regeneração é só Cristo que pode aplicar na nossa vida. A regeneração você sofreu quando você levantou a tua mão e aceitou a Cristo. Você foi regenerado, uma nova criatura. Mas o processo da santificação é a cooperação nossa e do Espírito Santo na nossa vida. Peça graça para Deus nessa noite para você vencer. Proposite no seu coração de não se contaminar mais com o pecado. Daniel, quando fez isso, para finalizar agora, quando ele fez esse voto a Deus, quando Deus deu graça para ele tinha entre 14 e 16 anos. Quando eu li no capítulo 5, Daniel já está com 86 anos de idade. Já haviam passado 4 gerações de governantes na Babilônia. 4 gerações de governantes. Lá no capítulo 5 que a gente leu, Daniel já está indo para a casa dos 90 anos de idade. 86 anos. Já havia passado a fase do Daniel governador, já tinha passado de líder, ele já está lá. Próximo de receber a revelação que os 70 anos de cativeiro já estava passando, conforme Jeremias havia falado. Ele está lá e de repente a Babilônia decide de usar os utensílios da casa do Senhor de uma forma errada. E o rei está lá numa grande festa, prostitutas, líderes mundiais, todo mundo lá numa sala, as paredes todas revestidas, segundo a Bíblia fala aqui no livro, estucadas, paredes revestidas. E de repente Belsazar manda vir os utensílios, e bota vinho aí nos utensílios. E eles começaram a profanar as coisas sagradas do Senhor. Diz que de repente uma mão misteriosa aparece na parede e dá uma sentença ali para eles. Mené, mené, tekel, parsim. E o rei fica louco, e o que é isso, e o que é isso quer dizer? Chama os sábios, chama os astrólogos, chama isso, chama aquilo, e chama todo mundo. Eu preciso saber o que isso quer dizer. E ninguém consegue decifrar aquela escrita na parede. Aí a rainha entra em cena e diz: olha, tem um cara aí no reino, hoje ele está meio esquecido, hoje ele está aí de lado, tem uma certa idade, mas no tempo do teu pai, do teu avô, ele decifrou sonhos, até sonho que o teu avô havia se esquecido, pois ele contou o que o teu avô tinha sonhado. Porque no capítulo 2, quando Daniel não apenas interpreta o sonho, ele fala o que o Nabucodonosor havia sonhado. Olha, o cara é fantástico, chama ele. Chamaram Daniel entra lá com 86 anos de idade. Aí o rei não conhecia ele, porque já estava na 4ª geração de reis. És tu aquele Daniel? Você é o mesmo Daniel lá do tempo do meu avô? Sou eu. Meus amados irmãos, e eu finalizo aqui para a gente orar pela Santa Ceia. O tempo nunca vai apagar a marca de um cristão que a gente é. Se passaram praticamente 70 anos de quando ele havia feito, propositado no coração. Sabe por que tem gente parando, desistindo, não vindo mais da igreja, não profetiza, não canta? Não é por causa da idade, é porque lá atrás ele fazia conforme as suas forças, ele nunca havia propositado no coração de ser fiel e ser leal a Deus. Sabe por que com 86 anos Daniel ainda estava interpretando escritas misteriosas na parede?
é porque ele tinha colocado no coração de servir a Deus. E quando uma pessoa coloca no coração de servir a Deus, o tempo não apaga a promessa, o tempo não apaga a chama, o tempo não apaga o ministério de profeta, de cantor, de pregador. Pode passar os anos, quando ele é solicitado para ser usado por Deus, ele está pronto para ser usado. É por isso que mais importante do que tudo aqui nessa noite, proposite no coração de ser fiel, e o tempo não vai apagar nada da sua vida, da sua história. Vamos estar em pé para nós orar. Daniel propôs no coração, 16, 17 anos, com 86, quase 90, és tu aquele Daniel? Sou eu, e para provar que sou eu, contado foram os teus dias, pesado na balança e achado em falta, e hoje mesmo tu perderás o teu reinado. E naquela noite os medos e persas invadiram a Babilônia, e tomaram o poder da dinastia de Nabucodonosor. Os medos e persas tomaram conta naquela noite, invadiram a Babilônia, e tomaram conta, mataram o Belsassar naquela noite. E os medos e persas tomam conta. Depois Ciro vem e assina o decreto, e eles voltam para a sua terra novamente. Em 3 leva Esdras, Neemias e Zorobabel. Meus amados irmãos, que o tempo não venha apagar aquilo que Deus tem na minha e na tua vida. Mas para isso acontecer, mais do que uma aparência, nós temos que propositar no coração de ser fiel. Quero orar por você aqui nessa noite. Pastor, eu estou precisando, eu quero orar por você. Todos nós que estamos aqui, irmãos, quem não precisa não está aqui. É um erro quando as pessoas olham para a igreja como um lugar de gente perfeita. É errado. A igreja não é lugar de gente perfeita, a igreja é um hospital. Quem que vai no hospital procurar alguém que está são, alguém que está bom? Quem vai? Olha, eu vim aqui visitar o meu amigo, ele está voando, tá bem, eu vim visitar, ele está aí no hospital. Não vai, ninguém vai. Ninguém que vem aqui está são, todos nós estamos doentes, precisamos ser curados, mas hoje Cristo te encontra aqui nessa noite e cura você. Fecha os teus olhos, eu quero orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, que nós possamos nessa noite propositar no nosso coração de ser fiel a Ti, Senhor. Pai, que essa palavra possa produzir frutos de arrependimento na nossa vida. Pai, que como diz Tiago 1:22, que eu possa ser ouvintes praticante dessa palavra, que eu possa sair daqui nesta noite, Senhor, e mudar de vida, Senhor, de mudar de atitude, Senhor, ser diferente. Pai, que eu não venha ser apenas um religioso, Senhor, mas que eu venha ser de fato, Senhor, um discípulo Teu, alguém que Te segue, Senhor. Pai, eu oro por esta igreja nesta noite, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um que vai participar do Teu corpo e do Teu sangue nesta noite. Te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Pegue a sua Bíblia, vamos ler o texto da Santa Ceia. Quero pedir, enquanto